Olá, crianças! E vamos juntinhos mais um dia. Abram aí a apostila em língua portuguesa, páginas 23 e 24. Não se esqueçam de colocar a data aí na página, ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre curiosidade. Mais um textinho para a gente ler. Ontem nós trabalhamos o texto com as curiosidades sobre o cão, o cachorro, não é mesmo? Hoje a gente vai ler um texto de curiosidade que nos fala um pouquinho sobre os gatos. Então, vamos lá. 8. Leia o texto a seguir. Gatos são interessantes. Isto é incrível. Mesmo que caia de costas, um gato consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiado nas patas. Seu corpo é capaz de realizar movimentos ágeis. Os bigodes dos gatos, dos felinos em geral, são muito sensíveis e os ajudam a perceber a temperatura da comida, do ambiente e a evitar obstáculos no escuro. Você sabia? Você já viu um gato tomando banho? O gato lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Ele usa também os dentes para retirar as impurezas e os pelos soltos. Olha, gente, que legal essas curiosidades aqui sobre o gato, não é mesmo? Então, o gato, ele é ágil, ele tem o corpo, o movimento do corpo dele é ágil. Se ele cair mesmo de costas, ele vai conseguir cair apoiado nas quatro patas. É por isso que a gente escuta muito falar que o gato tem 7 vidas, porque ele consegue ter agilidade para rapidinho voltar o movimento do corpo e cair apoiado. Aqui estão alguns resultados da web. E fala também que os gatos, os felinos em si, o que são felinos? São os gatos, os leopardos, os tigres, as onças, a pantera. Todos os felinos, eles têm essa sensibilidade no bigode de perceber a temperatura da comida que eles vão comer, do ambiente que eles estão, e no escuro é por meio dos bigodes, que são sensores, que os ajudam a desviar de obstáculos. Muito legal, não é mesmo? E está falando aqui também que os gatos, eles não gostam de tomar banho, eles não tomam banho. Mas não é à toa, não. É que eles mesmos se higienizam. Como? Eles usam a língua deles é áspera. E eles passam ela, deslizam ela nos pelos para limpar os pelos e lambem as patinhas para poder ajudar a limpar, tirar a sujeira dos pelos deles. E também eles retiram com as garras, com as unhas, eles vão passando nos pelos e tiram aqueles pelos que já estão mortos, soltos, junto com os outros pelos, para não embolar. Se não coça, embola, aí é onde mora o bichinho, né? As pulgas que gostam de ficar ali entre os pelos. Então, eles também gostam de se cuidar, eles mesmos é que cuidam deles. Não é legal? E a gente vai rever aqui também neste texto aqui de hoje, de curiosidade, os elementos textuais que a gente aprendeu já essa semana, né? Então, reforçando, quais são esses elementos textuais? O título, os 2 subtítulos e os parágrafos, não é mesmo? E este texto aqui também foi escrito pela Flávia Muniz. Lembra que o texto sobre a curiosidade sobre o cão
foi a Flávia Muniz que escreveu? Este aqui também foi a Flávia Muniz. Por quê? Está no mesmo livro, ó, Primeiras Histórias, Bichos Incríveis, e editado na cidade de São Paulo, pela editora Melhoramentos, no ano 2005, e está na página 6, 7, esse trecho aqui do texto. Então, foi retirado do mesmo livro e escrito pela mesma pessoa, pela mesma autora, que é a Flávia Muniz. Muito legal, né? Vocês podem perceber, ó, que eles têm a mesma estrutura. O título, para chamar a atenção, que é uma curiosidade. Isto é incrível, o primeiro subtítulo. Você sabia? O segundo subtítulo. Então, eles têm a mesma estrutura, né? Os mesmos elementos textuais. Aí, aqui, a gente tem um QR Code, que se a gente aproximar o celular, vai abrir essa telinha com um arquivo em PowerPoint, com um videozinho, onde mostrará para vocês curiosidades sobre o gato. Aí tem o Você Sabia, falando várias curiosidades, e uma delas é essa aqui, ó. Você sabia que no Antigo Egito os gatos eram considerados sagrados? Olha, e essa informação, ela é uma informação científica britânica, ó, como se fosse uma enciclopédia virtual, onde tem dados científicos feitos por cientistas, examinados, buscados, observados por cientistas. Lembra que a tia Andréia explicou isso na aula passada? E depois, dando continuidade, tem um videozinho falando ainda sobre as curiosidades do gato. Ó, a deusa egípcia, Bastet, era representada como uma mulher com cabeça de gato. Então, vale a pena vocês entrarem nesse QR Code para saber um pouquinho mais sobre outras curiosidades relacionadas ao gato. Ok, pessoal? Agora a gente vai responder as atividades referentes a esse texto de curiosidades aí sobre o gato. 9. De que animal o texto trata? O texto está falando de qual animal agora, desta vez? Você vai responder para mim com uma frase completa, lembrando de início de frase letra maiúscula e final de frase ponto final, ok? 10. Qual é o título do texto? Esse texto que a gente acabou de ler sobre o gato, qual o título que ele tem? 11. Os subtítulos são os mesmos do texto da questão 1? Por quê? Esse texto de curiosidade do gato que a gente leu, eles têm o mesmo subtítulo do outro texto de curiosidade sobre os cães que a gente leu, não é mesmo? Então, sim, tem. Por que que eles têm o mesmo subtítulo? A tia Andréia não falou aqui que logo abaixo está a referência bibliográfica, e esse texto ele foi retirado do mesmo livro que o texto das curiosidades sobre os cães. Então, foi a mesma autora que escreveu, não é? Por isso, tem os mesmos elementos textuais. Ela seguiu um certo padrão de subtítulos para poder estar relatando para o leitor, que no caso aqui neste momento estamos sendo nós, as curiosidades acerca dos cães e dos gatos. Ok, pessoal? Então, você vai responder aí para mim com as suas palavrinhas, de acordo com a explicação que a tia Andréia deu agora. 12. As curiosidades apresentam um fundo científico? Sim, né? A gente não acabou de falar sobre isso? Porque elas são informações precisas, objetivas, baseadas em estudos feitos pelos cientistas, não é?
Eles passaram horas, dias, meses aí observando o comportamento dos cães, o comportamento dos gatos, para poder chegar a uma conclusão desse estudo e estar passando essas informações baseadas em fatos verídicos, em fatos científicos, e não apenas por um achismo de uma pessoa ou outra. Ah, eu acho que o gato ele pode cair de bruço e depois, no final, cair em pé. Não, é tudo baseado em fatos verdadeiros, comprovados cientificamente. Ok? 13. Relacione as colunas ligando o animal às suas características de acordo com as informações dos textos anteriores. Então, para poder realizar essa atividade, a tia Andréia vai pedir que você vá lá no texto que fala sobre os cães, da página 21, a curiosidades dos cães, leia ele novamente, depois volta na página 23, releia o texto sobre as curiosidades dos gatos, para poder conseguir realizar essa atividade aqui, ó. Então, esse aqui é a imagem de um cão e aqui é a imagem de um gato, correto? E nessa coluna aqui, tem algumas informações acerca desses animais que você vai ler e ligar se é o gato ou o cachorro. Por exemplo, consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Quem que é esse animal? É o gato ou é o cachorro? Mesmo que caia de costas, consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiando nas patas. Quem que é esse animal? O gato ou o cachorro? Pelo cheiro, é capaz de descobrir quem esteve em um local antes dele. É o cachorro ou é o gato? Tem bigodes muito sensíveis. É o cachorro ou é o gato? Tem faro aguçado e sabe distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Quem será, hein, pessoal? Lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Eu tenho certeza que vocês já sabem direitinho qual que é o animal correspondente a cada informação aí. Ok? Façam com bastante atenção. 14. Os textos de curiosidades sobre o cachorro e o gato foram retirados de um livro. Onde mais que é possível encontrar textos de curiosidades? Além dos livros, onde mais a gente consegue encontrar textos sobre curiosidades de alguma coisa, de algum assunto, de algum tema? Vamos pensar aí. Ah, muito bem. Em revistas, almanaques, enciclopédias e até mesmo na internet, né? 15. Os textos de curiosidades são escritos para quem? Para quem que são escritos esses textos sobre curiosidades? Para o leitor que tiver interesse em saber sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, não é mesmo? Então, a pessoa que tiver interesse, por exemplo, aqui sobre a curiosidade do gato ou do cachorro, ela vai parar para ler e se informar melhor sobre essas curiosidades, não é mesmo? Você sabe o que significa a expressão pulo do gato? Ah, você vai conversar em casa com a sua mãe, com o seu papai, com a sua vovó, trocar ideia e descobrir alguns exemplos de o que essa expressão quer dizer. Ela é usada muito por alguém que se saiu bem por sua esperteza. Ok, pessoal? Por exemplo, a tia vai dar um exemplo aqui. Está acontecendo um jogo de futebol e tem um time
que precisa de fazer um ponto para ganhar essa partida de futebol. Aí um determinado jogador vai lá e com muita destreza consegue realizar esse gol e garantir a vitória para o seu time. Aí eles costumam falar assim, nossa, esse foi o pulo do gato, ou seja, foi o gol que a gente precisava para poder termos a vitória em mão. Então, onde precisou da esperteza de um jogador para ele conseguir ganhar o jogo, ganhar a vitória para o seu time. Deu para entender, pessoal? Então, agora a gente vai passar para a matemática. Peguem, por favor, o CA e abram na página 34 a 37. E não se esqueçam de colocar a data de hoje na parte superior aí da folha, ok? Bora? Então, dando continuidade ao nosso aprendizado sobre o uso do dinheiro, cédulas, moedas, troca, troco, vamos continuar aí na realização das atividades. 7. Complete a cruzadinha com os valores de cada cédula moeda. Então, olha só, tá aí a imagem, né, das cédulas e das moedas. E vocês vão completar, façam com letra de caixa alta, tá, gente? Letra de forma, para ficar mais organizadinho. Vamos seguir o padrão da coluna do meio que já está pronta. Ó, nota de R$20. Aí depois temos a nota de R$5, R$10, R$1 e R$2. Então, vocês vão fazer a escrita dessas cédulas por extenso, representada por palavrinhas, ok? 8. Hora do desafio. Ah, eu quero ver. Quem é que vai acertar essa daí, hein? Ligue cada criança a seu pote de dinheiro, seguindo as pistas. Atenção! Cada pote pertence a somente uma das crianças. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento aí, ó, a gente tem que descobrir quantos reais tem cada pote. Então, você vai aqui, ó, observar cada pote e anotar aqui embaixo quantos reais tem dentro de cada um deles, ok? Depois de feito isso, você vai vir aqui e seguir as pistas, ó. Pista 1. A Valentina, aqui tem o nome das crianças, ó, a Renata, a Valentina e o Davi. Então, pista 1. Valentina tem a menor quantidade de dinheiro. Então, já que você descobriu quantos reais tem em cada pote, vai ficar fácil. Aí você vai vir na Valentina e ligar ela no pote que tem a menor quantidade de dinheiro, ok? Pista 2. Davi não possui moedas. E essa tá fácil, olha. Já que ele não tem moedas, você vai observar qual pote que não tem moedas dentro dele e ligar o Davi nesse pote, ok? Pista 3. Renata tem cédulas repetidas. E também está muito fácil, olha só. É só você olhar aqui e ver qual que é o pote da Renata, já que você descobriu qual que é o da Valentina e do Davi. Aí é o que sobrou, não é mesmo? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa atividade de desafio aí, hein? Vamos lá, página 35. Você sabia que pode aprender a somar brincando? Observe esta peça. Ela tem 8 pinos para se encaixar em outras peças. É aquelas pecinhas de encaixe, daqueles brinquedos pedagógicos que a gente tem em sala de aula, tá bom? E a gente vai formando vários outros objetos. Na tabela a seguir, conte a quantidade de pinos das duas peças. Depois, complete
cada linha com uma adição e a quantidade total de pinos. Vejam só, aqui é a primeira. O pino azul, ele tem a peça azul, ela tem 8 pinos. A peça amarela, 4 pinos. Então, 8 com mais 4 vai ser igual a... Você vai somar e dar o resultado aqui. 2 peças com 8 pinos. Então, como é que vai ficar a representação aqui? Ó? Você vai contar aqui quantos pinos tem, colocar aqui. Depois vir nessa peça, contar quantos pinos tem, colocar aqui. Somar e dar o resultado, ok? E assim com as outras pecinhas também. Muito fácil de fazer essa atividade aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão fazer ela se não piscar de olhos. 10. Lucas fez esta construção com as peças de montar de 4 pinos. Então, prestem atenção. Todas as peças dessa construção aqui têm 4 pinos. Isso é importantíssimo você estar atento aí. Conte quantas peças foram usadas de cada cor e registro. Então, você vai ter atenção, ó, as peças vermelhas. Quantas peças vermelhas foram usadas para poder montar essa construção? Quantas peças verdes, laranja, amarela e azul? Depois que você contar com bastante atenção, vai responder a letra B. Quantas peças foram usadas no total? Aí você vai vir aqui, ó, e contar todas elas para saber o total. Ok, pessoal? Feito isso, pinte as peças do material dourado que representam essa quantidade. Então, a quantidade total que você achou aqui, você vai representar aqui no material dourado, pintando, tá bom? Pode escolher a cor de lápis de cor que você quiser e pinta com bastante atenção, representando essa quantidade que você achou aqui na letra B. Página 36, letra D. Crie uma adição para representar essa mesma quantidade. Então, essa quantidade que você achou aqui e que representou aqui, você também vai representar ela aqui na letra D, porém, em forma de adição, com continha. Aqui tem várias possibilidades, tá, pessoal? Aí a tia Andréia vai deixar livre, de acordo com o seu pensamento, com a sua criatividade, para você montar uma adição que dê o resultado que você encontrou aqui e representou aqui, tá bom? 11. Represente por meio de uma adição a quantidade total de patas que há na imagem abaixo e escreva o resultado da soma. Então, presta atenção aqui embaixo, ó. Tem um espaço com sinalzinho de mais, outro espaço com sinalzinho de mais, outro espaço igual e um espaço para você colocar o resultado da continha. Cada espaço desse aqui, no sinalzinho de mais, representa os gatos. Então, um gato tem quantas patas? Você vai contar e representar aqui. O outro gato também aqui e o outro gato aqui. Aí você vai somar esse total de patas e pôr o resultado aqui. Combinado? Pinte a menor quantidade possível de peças do material dourado que representem o resultado dessa adição. Então, depois que você achar o resultado aqui dessa adição, você vai representar aqui no material dourado em menor quantidade de peças possíveis, tá bom? Página 37. Atividade 12. Desenhe os carrinhos que faltam para completar a adição. Presta atenção aqui, ó. Muito fácil. Tem 4 carrinhos, não é? Mas aqui que você vai ter que completar. Igual. Então, quantos carrinhos tem aqui ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você já sabe
que tem 4. Quantos faltam você desenhar aqui, juntando com essa quantidade que já tem, para poder dar o total de 7? Muito fácil, hein? Você vai representar aqui os carrinhos que faltam e colocar o número aqui nesse quadradinho para mim, tá bom? 13. José tem uma coleção com 15 bolinhas de gude. Paulo também coleciona, porém, tem 6 bolinhas a mais do que José. Então, se José tem 15, o Paulo tem 6 bolinhas a mais que 15. Recorte da aba, essa aba aqui embaixo, e colhe as peças do material dourado para representar a quantidade de bolinhas que cada um tem. Então, José, você já sabe que o José tem 15 bolinhas. Aí você vai representar aqui. O número 15, ele é formado por quantas dezenas? Quantas unidades? Aí você vai representar a dezena e as unidades aqui, com este material dourado que está aqui embaixo, tá bom? E o Paulo? Está falando que o Paulo tem 6 bolinhas a mais que o José. Então, você vai, para descobrir, você vai somar o 15 com mais 6 e o total é a quantidade de bolinhas de gude de Paulo. Aí você vai representar aqui com material dourado também. Combinado, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, ela termina aqui. E tenham um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos juntinhos novamente. Eu vou disponibilizar o gabarito das correções e atividades lá no nosso grupo de WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo explicado hoje. Ao final da aula de hoje, vocês façam revisão, voltam revisando tudo que foi aprendido, para que a gente consiga fixar direitinho na nossa cabecinha. Ok, pessoal?